tá bom? Gente, nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Reúna toda a sua família. Pare tudo agora. A gente, em casa, a gente tem, assim, às vezes, a possibilidade de nos distrair, que é diferente lá do culto, que só há uma única ação. Então, aí, pare tudo agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus e Deus vai falar ao nosso coração. Acredite nisso, tá bom? Então, por favor, reúna a sua família, acomode as suas crianças, prenda os animais e nós vamos fazer uma oração para fazer o estudo de hoje, que com certeza ele me impressionou, ele me impressiona e eu quero compartilhar isso com você, que vem diretamente do coração de Deus, tá bom? Então, feche os seus olhos, vamos orar para a gente começar esse momento muito especial. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, em casa ou em qualquer outro lugar. Obrigado porque nós estamos em Tua presença. Que o Senhor continue nos abençoando a esses 2.039 inscritos nesse canal, a essas pessoas que têm buscado informações aqui, orientações. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas e muitos mais que virão. Deus amado querido, obrigado porque a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, somos mais do que isso. O Senhor está presente. O Senhor está aqui agora. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso. E colocamos a nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor fale através da Tua palavra a nós. E que o Senhor me use para que eu possa ser porta-voz do Senhor nessa hora. Deus, que nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer em nós e por nós agora. Por favor, Deus, toma conta desses aparelhos, desses instrumentos, para que nada possa falhar agora e que tudo realmente possa fluir conforme os Teus propósitos. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. O tema que nós escolhemos para juntos compartilharmos nessa manhã é o Espírito Santo, minha maior necessidade. E eu coloquei aí em primeira pessoa, porque eu quero que você sinta isso aí também no tema desta manhã. O Espírito Santo é a sua maior necessidade, é a minha maior necessidade. O Espírito Santo que a gente precisa buscar. Talvez você se sinta um pouco desconfortável quando você fala sobre isso, ou você ouve sobre isso, porque nós não temos um hábito um pouco maior, mais intenso, quando estabelecemos essa relação com o Espírito Santo. O Pai, o Deus Pai, assim, apresentado para nós através da Bíblia, ele é descrito principalmente nos livros das profecias, e aí João, por exemplo, Daniel, o ancião de dias, coberto de uma glória, cabeleira branca, uma barba branca, mas é uma maneira humana de descreverem a visão que João, por exemplo, estava tendo da pessoa do Deus Pai. Jesus, o Deus Filho, Jesus, nós temos as histórias, nós temos as gravuras que tentam ilustrar, nós temos uma familiaridade maior, uma identificação maior com a pessoa de Jesus. E conseguimos quase que tocar nessa imagem que temos dele aqui gravada na nossa mente, as impressões causadas por essas histórias aqui no nosso coração. Eu falei recentemente que
A minha mãe sempre fala comigo que ela tem assim uma vontade muito grande de abraçar Jesus. Eu sempre ouvi minha mãe falar isso. E esse é o meu desejo também, eu tenho certeza que é o seu desejo também, a gente poder abraçar Jesus. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nós temos uma dificuldade por conta da maneira como a Bíblia o revela, por exemplo, lá no Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a gente não consegue, nessa construção desta frase, imaginar um ser pessoal, um ser distinto, que se identifica conosco. E ao longo do Velho Testamento, isso vai acontecendo. No Novo Testamento, nós temos uma revelação maior. Mas nesta manhã, queridos, eu quero compartilhar com você dessa experiência que eu tenho vivido, que um grupo de pessoas aqui desta cidade tem vivido também nas segundas-feiras, nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, em busca do Espírito Santo, através de um projeto chamado Reavivar, que eu quero também convidar você para fazer parte. E essa busca do Espírito Santo, estamos descobrindo algumas coisas que são extremamente urgentes e necessárias, apelos do Senhor. E que esse nosso encontro aqui possa avivar em você, ou despertar em você o desejo de você continuar buscando, ou quem sabe buscar pela primeira vez, entendendo que essa é uma grande necessidade nossa. Uma grande necessidade nossa, uma urgente necessidade nossa de termos isso atendido pelas iniciativas de nós estarmos atendendo ao apelo do Senhor Jesus. Amém por isso? Acredite nisso, viva isso e se empenhe agora em atender aquilo que você vai ouvir para que você possa viver, ok? Eu quero fazer uma leitura agora do texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia, por favor. É no livro de Lucas, Lucas no capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do verso 9. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia. Lucas no capítulo 11, a partir do verso 9. Se você observar bem aí, na introdução desta parte aí da Bíblia, que inicia-se no verso 9 do capítulo 11, Jesus incita a orar. Você vai ver que Mateus, ele também faz uma descrição desse momento aqui. Já posso te adiantar que Mateus ele foi testemunha ocular, então ele está reproduzindo aquilo que ele viu, que ele presenciou dos ensinamentos de Jesus. Já Lucas, ele não estava lá presente naqueles dias do ministério de Jesus ali com ele. Mas ele, posteriormente, ele torna-se um discípulo de Jesus. E agora ele é usado para escrever o livro que tem o seu nome, o livro de Lucas, e o livro de Atos, que, na verdade, é a história da igreja no seu início e a manifestação do Espírito Santo do Senhor aqui na Terra. Então, Deus o usa desta forma. E você vai perceber que nas impressões de Lucas, inspirado, ele traz algumas coisas diferentes para nós aqui nesse relato, que são muito importantes, muito relevantes. Vamos ver aí, então, a partir do verso 9. A Bíblia diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Para que a gente possa entender isso assim bem, muito bem, vamos a Mateus, para que a gente possa ver como foi que Mateus relatou isso daqui. Mateus no capítulo 7, vá lá, por favor. Mateus no capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos aqui, então, ver a maneira como isso é dito, é apresentado, a partir do verso 7, do capítulo 7 de Mateus. A Bíblia diz assim, preste atenção, porque você vai perceber a diferença. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ei, parece tudo igual, né? Parece a repetição sucessiva. Verso 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos lhes que pedirem. Perceberam a diferença que Mateus e Lucas apresentam no mesmo relato? Mateus, ele não cita o Espírito Santo, e quando nós, os leitores, nos deparamos com esse texto aqui, nós ficamos felizes, porque nós percebemos que Deus ele está disposto a atender às nossas necessidades. O pão, a água, o descanso, um abrigo, nos cobrir, nos amar, claro, é importante, como é bom a gente saber disso. Deus está desejoso de atender a todas as nossas necessidades. Se você está passando por alguma necessidade, de qualquer ordem, Deus está interessado em atender as suas necessidades, a acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. Deus ele está disposto a trazer a você esperança, alegria, otimismo. Deus está disposto a fazer isso por você agora. Mas entenda que na busca da satisfação das nossas necessidades, e na maioria delas a gente apresenta são necessidades materiais, entenda que tudo vai acontecer se realmente aquilo que eu peço, aquilo que eu busco, está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. E talvez eu tenha que esperar um pouco, ou talvez eu tenha que entender que o não é a melhor resposta de Deus para a minha vida naquela hora. Então, Deus está e estará sempre disposto a atender às nossas mais diferentes necessidades. Mas, quando Lucas ele apresenta esse mesmo texto, ele está dizendo aqui que se um pai que está disposto a atender às mais urgentes necessidades dos seus filhos, ele vai estar pronto a atender isso, mas pedir, por favor, e busquem, por favor, porque o Pai do céu está disposto a entregar para nós o seu Espírito. Na impressão de Lucas, e a impressão que ele nos traz,
é que muito mais do que a satisfação das nossas necessidades materiais, o Pai tem algo muito maior do que isso para oferecer para mim e para você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é colocado aqui como a maior de todas as necessidades humanas. O Espírito Santo, a minha maior necessidade. O Espírito Santo, a sua maior necessidade. É isso que a gente precisa entender. Não que uma coisa, na visão de Mateus, a coisa seja ruim, não. Ela é muito especial, ela é muito necessária. Porém, a sua maior necessidade é do Espírito Santo, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje. E quando eu me refiro a hoje, eu não estou também fazendo com que você se lembre da pandemia, ou que você se lembre de que você não está com tudo que você precisa. Ei, é o Espírito Santo. Ei, crianças, queridas crianças, há uma promessa que você vai ser usado, cheio do Espírito Santo. Ei, juvenis, adolescentes, os aventureiros, os bravadores, ei, há uma promessa de que você estará cheio do Espírito Santo. Jovens, queridos jovens, há uma promessa de que vocês estarão cheios do Espírito Santo. Os mais maduros, os mais idosos, ei, há uma promessa também para que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa entender a necessidade. Uma vez que uma pessoa ela entende que ela precisa de algo ou de alguém, ela vai em busca disso. Ela não simplesmente faz com que os dias sejam sucessivos. Ela vai atrás dessa necessidade. E o Senhor está dizendo que se você pedir, se você buscar, se você bater, você vai receber o Espírito Santo, porque o Pai está desejoso de dar o Espírito Santo muito mais do que os pais terrenos estão de dar boas dádivas aos seus filhos. Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Exatamente agora, exatamente aí onde você está, ou no momento em que você entrar em contato com esse conteúdo, essa mensagem, se você pedir, se você buscar, se você bater, o Espírito Santo lhe será dado pelo Pai do céu. Você acredita nisso? Que o Pai do céu está pronto para te dar isso agora. É verdade. Isso é verdade. É a verdade mais absoluta que eu posso estar dizendo para você. O Pai está desejoso de dar isso para você. Eu quero mostrar para vocês aí um texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. A grande necessidade da igreja, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Para intensificar o argumento bíblico, temos aí a revelação da serva do Senhor, o Espírito de profecia. Você já passou por uma situação em que você presenteou alguém? Você se lembrou de alguém e você foi e entregou um presente para uma pessoa querida.
E ao observar a reação dessa pessoa ao receber o seu presente, que você preparou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, ao presenciar essa pessoa abrir esse presente, essa pessoa ela faz aquela cara de quem comeu e não gostou. Cara de decepção. E aí você que presenteou esse alguém, você fica mais decepcionado ainda, porque você tomou tempo, você investiu dinheiro, você embrulhou, você pensou nesse momento, você sonhou com esse encontro, e essa pessoa agora ela não considera aquilo que você fez, aquilo que você deu. Imagine o Senhor Deus se preparando para presentear você, te oferece esse presente e você age como se aquilo fosse a coisa mais simples e inútil de que você... É como se você, num amigo oculto, recebesse só uma meia. Mas a gente precisa entender, nós precisamos entender a importância desse dom, desse presente que Deus está disposto a entregar para você, para mim, a minha, a sua maior necessidade. Deus não pode sentir a decepção de tratarmos desse assunto de uma forma pequena, de uma forma como se isso não fosse importante, como se isso não fosse urgente, igreja. Para todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós, igreja, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempo esse que antecede a volta de Jesus, e você sabe. Para que a gente possa valorizar esse presente, valorizar esse dom de Deus, essa urgente necessidade, a gente precisa estudar um pouco mais aqui a palavra de Deus. Vá comigo agora no livro de João. Livro de João. Livro de João, no capítulo 14. Livro de João, no capítulo 14. João 14. Você sabia que existe um grupo de pessoas hoje jejuando por conta desse propósito de que nós estejamos cheios do Espírito Santo? Sabia que existe um grupo de pessoas hoje que está entendendo que eles precisam e que nós precisamos do Espírito Santo? Pessoas que estão dedicando um jejum a esse propósito por você. Não é bonito da gente saber disso? Não é importante a gente saber disso? No capítulo 14 do livro de João, capítulo 14, nesses 3 primeiros versos aí do capítulo 14, que é um texto que a gente conhece bem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. A nossa maior esperança, voltarei e vos levarei, para que onde eu estou estejais, vós também.
Esses 3 primeiros versículos, a introdução disso, Jesus ele faz questão de dizer àquele grupo de discípulos o seguinte: ei, não se turbe o vosso coração. Ei, só se diz isso, só se expressa dessa forma se esse alguém percebe que aquelas pessoas estão com o seu coração machucado, turbado, estão preocupados, há uma preocupação excessiva, há alguma coisa que tira deles o conforto, eles estão passando por um momento de agonia, de dor, de pesar, eles estão muito preocupados, há coisas, ações internas, ações externas que estão preocupando demais essas pessoas. E isso daí a gente entende perfeitamente por conta de um monte de coisas que nós temos vivido, as notícias que têm chegado de dentro, de fora, próximos e distantes a cada um de nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede. Porque eu vou preparar-vos lugar e voltarei. Continuem crendo, porque Jesus voltará, a nossa maior esperança. Jesus está voltando. Não se turbe o vosso coração, levante a vossa cabeça. Mas alguma coisa precisa acontecer entre esse momento em que ele se manifesta para confortar e o momento da sua chegada. Então, haverá um período, como está havendo, um período em que, depois de ter nos confortado até aquele dia da sua manifestação, alguma coisa vai precisar acontecer na nossa vida. E se você perceber nos versículos que se seguem, olha aí o verso 16, na continuidade desse discurso de Jesus, que é para estabelecer o conforto para aqueles discípulos. Gente, Jesus, ele está dizendo aqui no verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando Jesus, no final do capítulo 13 de João, Jesus ele está dizendo para aqueles discípulos, e olha só porque o coração deles está turbado. Jesus está dizendo assim: eu vou para um lugar e vós não podeis me seguir agora. Jesus estaria indo a Jerusalém, Jesus morreria, ressuscitaria, passaria mais 40 dias aqui com eles e depois voltaria para o céu. E aqueles discípulos, eles estão querendo ir com Jesus. Pedro, ele está dizendo, sim, Jesus, eu estou disposto a entregar a minha própria vida para ir com o Senhor para qualquer lugar. E Jesus falou assim, não, mas não é chegada a hora. Ei, calma, não é assim, exatamente assim. Eu vou e vocês não podem ir comigo agora, mas não se turbe o vosso coração. Credes. Eu sei que vocês não querem ficar sem a minha presença. Eu entendo isso. Eu entendo que vocês são dependentes de mim. E eu amo isso. Eu quero estar com vocês. E na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar, porque eu quero viver com vocês por toda a eternidade. Mas eu preciso voltar, porque é uma obra a ser feita no céu, como há uma obra a ser feita aqui nessa terra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Essa expressão outro consolador não é um outro diferente, é um outro da mesma espécie. É isso que a língua original está querendo dizer. E eles entenderam isso. O consolador virá. Percebam que, do momento em que Jesus está confortando esses discípulos até o momento da sua vinda, ele está prometendo que o Consolador, ele estará conosco todos os dias. É a iniciativa dele para nós. É o presente de Deus para nós. No verso 17 a 19, observem aí o que Jesus diz para apresentar aquilo que estará confortando aqueles discípulos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ei, filhos, não vos deixarei órfãos. Filhos, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Através do Espírito Santo, esses dias têm sido marcados por causa das perdas da pandemia. E estima-se que aqui no Brasil já existem 45 mil crianças órfãos de pai e de mãe, órfãos chamados os órfãos da Covid-19. E há uma preocupação para que essas crianças sejam atendidas, sejam acolhidas, sejam amadas. Essa expressão que Jesus diz aí, ei, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sem a minha presença. O Espírito da verdade. No verso 23, 22, há um rebate aqui de algumas coisas, mas aí preste atenção aqui no que ele está dizendo a partir do verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No capítulo 16 de João, continuando então essa apresentação, e Jesus, ele quer deixar isso bem claro para aqueles homens. Assim como Jesus quer deixar isso bem claro para nós. Vocês se lembram quando Jesus está dizendo assim, não se turbe o vosso coração, calma, eu não vou deixar vocês órfãos. Eles estão entristecidos com isso. E aí Jesus continua o seu discurso de conforto, de consolo àqueles homens, dizendo assim no capítulo 16 de João, verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. E não é para encher o vosso coração de tristeza. Não podem se entristecer por causa disso. Entendam o que eu estou falando, entendam o que vai acontecer. Verso 7, olha o verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, olha, eu gosto muito dessa expressão, porque eu vejo aqui ênfase, quando ele vier. Ei, gente, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Verso 13, quando vier, é um acontecimento. Não é só um momento, é um acontecimento. Quando vier. Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha só quanta coisa boa o Senhor está dizendo pela presença e manifestação do Espírito Santo. E a relação que é estabelecida, ela está na mesma proporção do que Jesus disse nos versos 1 a 3 do capítulo 14. Vou preparar-vos lugar. Olha só o verso 22. Assim também agora, vós
tendes tristeza. Ele continua falando, mas aquele sentimento continua como se eles não estivessem entendendo o que Jesus está falando. Ei, querida igreja, eu acredito que Jesus continue insistindo hoje, assim, para com esse problema, para de buscar simplesmente o que é material. E, por favor, igreja, a gente precisa, sim, ter uma boa igreja, ter um conforto, a gente precisa voltar à igreja, mas nada disso é mais importante do que a manifestação do Espírito Santo. Então, sabe por quê? Problemas sucessivos, tristezas que a gente não consegue entender. Ei, a tristeza continua presente na vida de vocês, continuando o verso 22, mas outra vez vos verei, eu voltarei, mas alguma coisa antes precisa acontecer, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, verso 23 e 24, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. E o que é que o Pai está muito mais desejoso de dar aos seus filhos? O Espírito Santo. Verso 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como nada pedis? Como que nada pedis? Claro que eles tinham pedido um monte de coisas. Eles tinham necessidades. Eles tinham fome. Eles tinham cansaço. Com certeza, a Bíblia conta, e são muitos mais as coisas que eles haviam pedido para Jesus. Mas aqui Jesus diz assim, no entanto, nada pedis, porque Jesus se refere a coisas de menor necessidade, como se não fosse nada diante dessa nossa maior necessidade, que é termos o Espírito Santo do Senhor. Essa é a nossa maior necessidade. E eles precisavam entender isso, porque Jesus voltaria, e para que Jesus viesse realmente encontrá-los preparados, eles deveriam viver uma experiência real, profunda, significativa, não apenas com a igreja, mas com o Espírito Santo. Quando Lucas, impressionado, tornando-se posteriormente um discípulo, e ouvindo essa história, que foi vivida por Mateus e pelos demais discípulos, o Senhor faz com que, inspirado, ele revele para nós qual era realmente a grande necessidade daqueles homens. Qual era a grande necessidade daquela igreja? Qual é a grande necessidade que a gente tem? Pedir, pode pedir. Busque, pode buscar. Batam, pode bater, porque o Pai está desejoso de dar o seu Espírito, muito mais do que os pais terrenos estão a dar os seus filhos, o Espírito Santo. Eu quero ler novamente um texto com vocês do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. A grande necessidade da igreja. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la,
mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Amém, igreja? Você entende isso? Você entende o apelo do Senhor? Lucas, ele escreve agora o livro de Atos. Lucas, ele conta a história de como a igreja começou, como aqueles homens reagiram a isso, e o que aconteceu naqueles dias, o que pode acontecer nesses dias. Se você observar ao longo do livro de Lucas, ele vai estar, de Atos, que é o livro escrito por Lucas, você vai observar que em vários momentos ele se refere àqueles homens e mulheres e dizia assim, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E você sabe muito bem a revolução que foi causada naqueles dias por causa de ter entendido isso. No livro de Atos, no capítulo 1, Atos no capítulo 1, buscar deve ser a nossa primeira ocupação, a nossa maior necessidade. Você leu agora comigo no texto, e no livro de Atos, no capítulo 1, eu quero ler aqui com você o verso 12 até o verso 14. Olha a resposta deles. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade é aproximadamente 1 quilômetro, que é a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por que eles estão reagindo dessa forma? Parece que eles estão entendendo o que deveria ter sido entendido desde quando Jesus falou isso, que nós já acabamos de ler nos capítulos 14 e 16 de João. E Jesus está dizendo, se vocês ainda não estão pedindo, vocês ainda estão tristes. E o tempo está passando. Estamos aqui nós, em abril de 2021, ainda falando da mesma coisa, como se nós não tivéssemos esse ensinamento. E carentes, e entristecidos, e machucados, e magoados, igrejas frias, igrejas decadentes, pessoas com problemas e dificuldades, pessoas se distanciando, falta de interesse, falta de apatia, como se essas coisas não estivessem apontando para o dia da volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, alguma coisa deveria acontecer, e se essa coisa não acontecesse, a volta de Jesus seria retardada e prolongada, porque Jesus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos nós estejamos arrependidos. E o arrependimento, você sabe, é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, alguma coisa tinha que acontecer, e você percebe que eles agora se reúnem. Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos atrás de suprir essa nossa necessidade. No capítulo 1 do livro de Atos, versos 3, e a esses também, capítulo 1, verso 3, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, como se não tivesse falado. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que
esperassem a promessa do Pai. A promessa do Pai é o que? Eu vou, mas o Consolador virá. Então fiquem aí, vocês têm que buscar, porque há uma promessa que foi feita para vocês e a gente precisa cumprir essa promessa. Porque João, verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. São muitos depois desses dias, não muito depois desses dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Ei, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não é sobre isso que eu estou mexendo com vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Há algo muito maior. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, em Piracicaba, em Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Amém, igreja? Eles entenderam isso, eles foram buscar. Eles foram buscar. Eu quero que você imagine o momento em que aqueles homens entenderam isso, que nós estamos entendendo. E eu vou ler o texto, eu estou pegando pedaços do texto do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. E eu queria que você agora imaginasse que Pedro, ele está ali com aqueles discípulos, eles estão reunidos, eles estão entendendo os equívocos deles, e eles caem em si como nós estamos caindo. E aí, eu imagino que mais ou menos isso foi dito naquela reunião. Queridos irmãos, queridos colegas, discípulos, tivemos o privilégio de conviver com Jesus. Fomos repreendidos por Ele, porque não nos amamos, fizemos coisas erradas, não conseguimos expulsar os demônios, ajudar as pessoas. E Jesus várias vezes nos chamou de homens de pouca fé. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele há de cumprir. E antes que houvesse aquele grande discurso que movimentou e mudou a história de Jerusalém no Pentecostes, havia necessidade de um discurso interno. Um discurso interno. Um discurso para eles. Ei, um grande reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. E importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-lo. Queridos irmãos, querida família, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhes peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Só poderemos esperar um reavivamento em resposta à oração, enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra,
mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito, guiados pelos ensinos da palavra, com a manifestação de seu Espírito, no exercício da sã descrição, os que assistem às nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Essas pessoas que estão em Jerusalém, elas não vão voltar mais para casas vazias. Esse Pentecostes vai ser diferente. Nós precisamos. Vocês conseguem enxergar aquela reunião interna deles? Eles estão resolvendo seus problemas, eles estão buscando o Senhor como eles nunca buscaram. E eles estão prontos a sair para escrever a mais linda história que já foi escrita pelo cristianismo. Porque eles acreditavam que Jesus viria por causa disso. Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar por causa disso. Porque essa é a nossa necessidade. No capítulo 2, no verso 1, está aqui, ó, ao cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando dia e noite. E quando eles saíram, querida igreja, o Espírito Santo se manifesta. Querida família, o Espírito Santo se manifesta. No verso 13 diz: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. E Pedro, ele alça sua voz: nós não estamos embriagados, nada. Eu sei que vocês nunca nos viram agir dessa forma, falar dessa forma, viver dessa forma, pregar dessa forma. Vocês nunca viram a nossa igreja assim. Nós não estamos embriagados, não. Nós estamos aqui para que se cumpra as promessas do profeta Joel, que disse que nesses últimos dias, crianças, jovens, adultos, uma igreja estaria cheia do seu Espírito. E o discurso de Pedro é de apresentar Jesus para aquelas pessoas. E quando aquelas pessoas entendem tudo que eles vieram buscar em Jerusalém, naquela festa, se torna obsoleto, ultrapassado, desnecessário, porque eles estão encontrando, através da manifestação do Espírito Santo na vida daqueles homens, o Senhor Jesus. Eles não estão encantados com a busca, eles não estão encantados com as festas da igreja, eles não estão encantados pelos projetos sociais da igreja, eles não estão encantados com a fachada da igreja, as mobílias da igreja. Eles estão encantados com aquelas pessoas da igreja, porque estão cheias do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer agora para a gente ter esse Jesus? E a resposta daquelas pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. A gente não precisa de muitas coisas, a gente só precisa do Espírito Santo. Como eles estão vivendo agora. Olha o capítulo 2. Como eles estão vivendo agora por causa disso, igreja. Ao cumprir-se o verso 42 do capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, verso 46, diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No momento desse, no início do capítulo 3, diz que alguém se aproxima de Pedro para pedir esmolas, ou pedir alguma coisa que comer, um prato de comida, alguma coisa que poderia mudar o seu sofrimento. E Pedro olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho prata, nem tenho ouro, eu não tenho uma comida agora para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou. Porque Pedro havia entendido que o Pai estava muito mais desejoso de lhe dar o Espírito. E ele buscou, ele recebeu, e ele se transformou. Igreja, olha o que pode acontecer. Você quer essa experiência? Eu posso lhe dizer que você precisa dessa experiência. Jesus está voltando, igreja. E antes que Jesus volte, é necessário que a gente se prepare. É necessário que eu esteja cheio do Espírito Santo e você também. O último texto que eu quero deixar com você nessa manhã é um texto do Espírito de Profecia, que vai ser colocado aí na tela. É um texto muito duro. Eu sei que é duro. Mas ele é necessário porque ele é urgente. Testemunhos Seletos, volume 1, na página 256, diz: mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento, a volta de Jesus, não estão mais preparados para esse acontecimento, a volta de Jesus, do que o próprio Satanás. Jesus está voltando, igreja. Não basta a gente ser apenas adventista do sétimo dia, não. A gente precisa viver uma real experiência hoje com o Espírito Santo. Quer viver essa experiência? Então diga agora para ele: eu quero, eu preciso. Quer se juntar a esse grupo que tem buscado o Espírito Santo? Procura a gente. Nós temos buscado, a nossa vida tem mudado os nossos pensamentos, Deus tem respondido às nossas orações. Mas não basta, porque precisamos todos. O Espírito Santo é a minha, é a sua, é a nossa maior necessidade. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos e entendermos, Senhor, a nossa maior necessidade. Sendo assim, te pedimos que o Senhor nos batize com o teu Espírito, para que o mundo veja o que foi visto lá no Pentecostes. Nossos vizinhos, nossos familiares, no nosso bairro, na nossa cidade. O Senhor disse que isso iria acontecer e nós cremos na tua promessa. E por isso estamos te buscando. Senhor, por favor, abençoe cada criança, cada juvenil, adolescente, jovem, adulto, idoso. Abençoa a tua igreja, Deus, para que nós possamos viver isso nos nossos dias, porque são dias que antecedem a volta de Jesus. E não queremos apenas pregar que Jesus está voltando, nós queremos agir de acordo com a urgência desses dias. Senhor, nós te pedimos, como filhos ao Pai, dá-nos o teu Espírito. O Senhor disse que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então, nós estamos te clamando isso agora, Deus, batiza-nos com o teu Espírito.
Batiza a tua igreja, Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque tu estás aqui agora, feliz com aquilo que nós estamos te pedindo. E nós te suplicamos esse batismo, não que haja em nós mérito algum, mas te suplicamos pela promessa de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te batize. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.